Olá, gente, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico, ao mesmo tempo interessante, que é o motivo, a origem do antissemitismo por séculos ou até milênios. O povo judeu, ele tem sido, na verdade, um alvo de um ódio infundado e de um ódio gratuito durante séculos e milênios. Parece ser algo perpétuo, que desaparece e volta ciclicamente. A morte aos judeus foi planejada e foi desejada por dezenas de tiranos durante a história. Desde Faraó, Nabucodonosor, Antíocos, Amã, Stalin, Hitler e outros também. Essas nações, esses povos, muitas vezes quiseram exterminar com os judeus em várias épocas. Desde os russos, enfim, como a gente fala na Haggadah de Pesach, em cada geração, existe uma nação que pretende exterminar os judeus. Os judeus eles foram perseguidos, e foram começando com Faraó. Depois veio Nabucodonosor, veio os amalequitas, veio os gregos, depois vieram os romanos, depois vieram os persas nesse meio tempo também estiveram presentes tentando exterminar os judeus. Os czares russos, os nazistas, as inquisições, os libelos de sangue, os massacres da Idade Média, os pogroms, os judeus foram expulsos praticamente de quase todas as terras onde eles moraram, onde eles passaram. Foram expulsos da Alemanha, da Boemia, foram expulsos da Espanha e Portugal, da Inglaterra e Grã-Bretanha, da Itália, até mesmo de sua própria terra eles foram expulsos. É uma coisa que a gente vem acompanhando ciclicamente durante séculos e milênios. Milhões e milhões e milhões de judeus morreram simplesmente porque nasceram judeus. Foram assassinados e perderam suas vidas cruelmente, sem um motivo muito lógico para isso. Você vê, por exemplo, lá nos primórdios babilônicos e depois romanos, estima-se que eles assassinaram e mataram 3 milhões de judeus. Depois dos babilônicos, depois dos romanos, vieram os cristãos, os muçulmanos, durante uns 15 séculos. Eles praticamente, através dos libelos de sangue, através dos pogroms, que eram massas inflamadas, insufladas pelo clero, eles adentravam o gueto judaico e saqueavam e matavam indiscriminadamente. Cruzadas, Inquisição, Holocausto e outros eventos chamados de religiosos foram responsáveis por aniquilar e tirar a vida de milhões e milhões de pessoas inocentes pelo simples fato de eles tiverem nascido judeus. Bogdan Khmelnytsky, na Idade Média, ele começou uma devastação e aniquilou 300 mil judeus, se estima. E o mais recente da nossa história, Hitler, Marshmallow, matou 6 milhões de judeus em câmeras de gás, indefesos, inocentes, dentro dos quais 1,5 milhão eram crianças. Você para pensar nisso? Será que tem alguma explicação lógica? Por que Hitler, Bogdan Khmelnytsky, Stalin, Nabucodonosor, Faraó, sempre durante a história se levantam buscando os judeus? Qual seria o delito tão grande que esse povo fez eles foram submetidos a torturas, esmagamentos e assassinatos sem aparentemente alguma coisa que justificasse tudo isso? Como diz um famoso pensador e escritor, que o sucesso financeiro não é motivo para as câmeras de gás. Hoje nós vamos tentar talvez entender, pelo menos um pouco, qual a origem e a causa disso tudo. O que leva a esse antissemitismo infundado? Até o presente momento pensavam, não até o presente momento, digamos, mas até pouco tempo atrás, talvez imaginavam que o antissemitismo morreu nas câmeras de gás em Auschwitz. Hoje nós vemos outra vez esse ciclo, outra vez se ressuscitar, digamos assim, ou reacordar, reanimar através dos países árabes. Qual o motivo que leva isso tudo? Por quê? Será que os judeus são realmente tão nocivos à sociedade? Será que eles realmente fazem mal tão grande ao mundo, à sociedade? Por que a sociedade, a humanidade,
esses tiranos, esses povos têm tanto medo dos judeus, até o ponto que querem acabar a solução final de Amman, a solução final de Hitler. O que os judeus são tão nocivos? O que eles fazem de tão mal? Quanto medo eles representam para a humanidade? Os judeus são, no final das contas, mais ou menos 0,2% da população mundial. Não é nem 1%. 0,2% se estima que eles sejam da população mundial. O que tanto incomoda? O que tanto, quando acontece alguma coisa em Israel, o mundo inteiro fala sobre isso? O mundo inteiro, as notícias do mundo inteiro. Por que não falam da Bósnia, da Chechênia? O que acontece quando acontece alguma coisa em Israel? Por que muitas civilizações elas veem os judeus realmente como seu inimigo final? E hoje, gente, nós vamos tentar pelo menos entender em parte o motivo disso. Mas eu queria começar antes com uma história da Torá, da Bíblia, do Tanar, onde tinha um rei de Judá. O nome desse rei era Menashe. Menashe é filho de Hisquiel, Ezequias. Ezequias, como nós sabemos, foi um rei muito bom para o povo judeu. Um rei que ele desraizou toda a idolatria que tinha dentro da terra de Israel. Ele tirou os altares que estavam no templo. Ele outra vez trouxe o povo judeu para seguir o Deus deles. E trouxe de novo o estudo da Torá, uma paz para dentro do povo judeu. O rei Ezequias não queria casar. E ele realmente foi repreendido por isso pelo profeta Isaías. Isaías veio até o rei Ezequias e falou: Tzav lebeitcha ki mahar atamet. Faça um testamento junto à sua família, se despede que amanhã você não vai estar mais aqui. E ele falou: mas o que eu fiz de errado? Qual foi o meu pecado? O rei Ezequias era uma pessoa tão especial que ele sabia que a morte não vem por motivos de doença ou outras coisas. A morte é um fruto do pecado. Antes do Adão comer o fruto proibido, ele era imortal. Então ele virou para o profeta Isaías: qual é o meu pecado? E o profeta Isaías falou: porque você não quer casar. Isso está desagradando a Deus. E ele falou: mas eu vi profeticamente, fala o rei Ezequias, que se eu tiver um filho, esse filho será um perverso. Então eu não quero casar por causa disso. E aí o profeta Isaías vira para o rei Ezequias e fala: Dadei kafsha de Rahman elamalach. Esses segredos de Deus não pertencem a você. Por que você está se intrometendo nos segredos de Deus? E aí, o rei Ezequias virou para o profeta Isaías e então falou: Heftzibach, eu quero sua filha. Ele imaginava que uma pessoa como ele, um justo, uma pessoa realmente devota a Deus, sincera, um servo de Deus, ia casar com a filha do grande profeta Isaías. Que coisa muito ruim ia conseguir sair desse casamento. Mas a profecia do Ezequias estava certa. Ele teve um filho, que era o Menashe. Menashe, quando ele tinha poucos anos de idade, 4 anos de idade, o pai levava ele para a escola para estudar com o professor. E já o Menashe olhava para a cabeça do pai e falava: essa cabeça seria ótima para mim sacrificar para minha estátua, para a idolatria. É o que o menino pensava desde a mais tenra idade. Ele tinha uma propensão para isso. E realmente, Menashe ele se tornou rei do povo judeu aos 12 anos. Ele foi o rei de Judá que mais reinou. Ele ficou 55 anos no poder. E tudo de bom que o pai dele fez, ele estragou. Ele trouxe a idolatria para dentro do povo judeu. Ele reconstruiu os altares dentro do templo, para o Baal. Ele plantou Asherá, árvores idólatras. Ele fez idolatrias. Ov, Idoni, Nirush, bruxaria, feitiçaria, magia negra. Coisas erradas. Ele fez. Começou a fazer coisas erradas. Coisas que desagradam a Deus. Totalmente. E assim, o rei Menashe, ele trouxe para o povo judeu muita coisa ruim. Está escrito que o rei Menashe, inclusive, derramou muito sangue inocente. Explicam os sábios que esse sangue inocente que o rei Menashe derramou foi do seu próprio avô, do profeta Isaías. Matou seu avô. Ou seja, ele fez coisas muito erradas. Mas uma das coisas que ele fez contra o Talmud é que ele sentava, vedoresh be'agadash el-dof, essa linguagem do Talmud, que ele ficava procurando vírgulas na Torá. Ele ficava procurando coisa errada na Torá, para contestar a Torá, para desarmar a Torá, fazer coisa errada. É isso que ele buscava o tempo inteiro.
Ele era um sábio, está escrito que ele estudou 55 vezes o Levíticos, Torat Kohanim. Se aprofundou. Cada ano estudava de novo. E aqui ele procurava encontrar alguma coisa na Torá para implicar, para falar mal da Torá. E uma das coisas que o Talmud conta era que ele falava Vetinai tapileges. Tem um versículo na Torá. Por que Deus foi escrever isso na Torá? Qual versículo? Que tinha uma tal de Timná. E ela era uma concubina de Elifaz, o primogênito do Esaú. Falava, para que a Torá foi escrever uma coisa dessa? Todos os outros eles tiveram concubinas, alguns personagens bíblicos. E a Torá não fala. Por que a Torá vai falar da concubina do primogênito do Esaú? Que relevância isso tem, ele falar? Mas, uma vez realmente que foi esse versículo que o Talmud ele traz para descrever o Menashe, é sinal que talvez tenha alguma conexão com a personalidade do Menashe. E o ponto é, gente, que quem era realmente essa Timná? Tem um outro versículo que também fala sobre ela. Está escrito, Ve'achot lotan Timná, que existiam uns príncipes, existiam uns reis, uns poderosos, que ocupavam a terra dos Horitas antes dos Edomitas conquistarem ela. E um dos chefes, um dos príncipes, um dos reis, governadores daquela tribo era Lotan. Lotan tinha uma irmã que a Torá conta para a gente que era essa Timná. A Torá não fala dos outros príncipes, quem eram as irmãs deles. Mas desse Lotan, ela frisa, tinha uma Timná. Essa Timná era uma princesa, uma mulher nobre, uma mulher importante na tribo dela. E está escrito que ela virou uma concubina do primogênito do Esaú. Por que a Torá nos conta isso? Explica o Talmud. Que a Timná, está escrito que ela quis se converter, ela quis virar uma israelita, ela quis virar parte do povo dos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Ela quis se grudar e se conectar com aquele povo. Ela veio para o Abraão, mas Abraão percebeu que pelo fato dela ser uma mulher nobre, aristocrata, importante, ela não ia conseguir se submeter a todos os dogmas da religião judaica. Ela não ia conseguir submeter ao jugo divino do cumprimento das mitzvot. Abraão explicou para ela, não é para você, minha filha. Volta para o teu povo, não é para você, não é para você. E aí, de um lado, ela se sentiu um pouquinho rejeitada, mas ao mesmo tempo ela queria muito ficar perto dessa família. O que ela fez? Ela submeteu a ser uma concubina, nem uma esposa, uma concubina do primogênito do Esaú. O principal, que o avô do marido dela seria o Isaac, que o bisavô do marido dela seria o Abrão. Ela queria alguma conexão, então ela submeteu a isso. Uma princesa. E aí, ela gerou um filho com Elifaz, o nome desse filho era Amalek. Ela colocou o nome do filho de Amalek. Para esse Amalek, ela dava uma educação dupla. De um lado, ela mostrava a grandeza, Abraão, Isaac e Jacó, mas de outro lado, ela tinha aquela mágoa dentro dela. Aquele rancor profundo que deixou o fato dela ter sido rejeitada e afastada por Abraão. Ela botava o Amalek para dormir, cantava canções de niná para o Amalek, e falava, meu querido Amalek, você vai vingar a sua mãe, você vai vingar a rejeição da sua mãe, você vai ter ódio dos judeus. E assim ela educou o filhinho dela, o Amalek. O Amalek cresceu com ódio infundado, impulsivo dos judeus, ilógico, porque a mãe se sentiu rejeitada e transmitiu isso para o filho. O menino cresceu, chegou àquela ocasião onde Isaac quis abençoar os filhos. Ele quis abençoar o primogênito. Isaac não sabia que Esaú tinha vendido a primogenitude para Jacó. Chamou Esaú e falou, vem cá, traz uma caça para mim te abençoar. Esaú saiu, foi caçar. Nesse meio tempo, Jacó, que era já o novo primogênito por direito, recebeu a bênção, fugiu. Esaú ficou com muita raiva de Jacó, ficou com muito ódio de Jacó, quis matá-lo. Chamou o primogênito dele, o Elifaz, falou, preciso que você mate o teu tio. Corre atrás dele e acaba com ele. Elifaz foi se aconselhar com a esposa. Ele chamou a Timná, concubina,
Falou, Timná, o que você acha? Papai mandou eu acabar com o titio. Mato ele, não mato ele. O que eu faço? A Timná falou, veja, querido marido, se fosse fácil matar o Jacó, teu pai fazia sozinho. Jacó é muito forte. Você não vai conseguir. Se seu pai conseguisse matar, ele não precisava de você. Ele está com medo. Por isso que ele mandou você. Ele perseguiu Jacó, alcançou ele e falou, tio, eu tenho uma questão. Papai mandou fazer isso, mas o que eu faço agora? Jacó falou, não tem problema. Está escrito nas nossas leis, está escrito na Torá, que uma pessoa muito rica, que perdeu seu dinheiro, se tornou pobre, é considerado morto. Pega meu dinheiro, fala para o teu pai que você me matou. Ele pegou, foi embora. Jacó disse que eu transpus, aliás, o Jordão somente com o meu cajado, porque todo ouro eu dei para ele faz. Ele voltou. Esaú percebeu que ele não matou o irmão. Chamou o neto, Amaleque. Falou, Amaleque, vem cá. Jura para mim que você vai matar o Jacó. Eu preciso de um juramento que você vai agora matar o teu tio-avô. Amaleque jurou. Só que antes de ir, Amaleque foi pedir a bênção da mãe, da Timná. Falou, mamãe, agora chegou o momento daquilo que você sempre quis. Deixa eu, vou matar o Jacó. Timná falou, meu filho, ele é muito forte, não é para você. Se fosse fácil, teu avô matava sozinho. Ele está com medo, ele manda você. Amaleque falou, não, eu vou no fogo e na água. Eu vou matar ele na vida e na morte. Até o fim, vou matar ele. Timná falou, olha, deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Saiba que Deus prometeu para o Abrão que porque peregrino será sua descendência, escravos serão sua descendência numa terra estranha, 400 anos. A descendência de Abrão, quem que é? Isaac, que está escrito que Beitzhak Karele Hazara. Eu vou te dar a descendência pelo Isaac. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Se você matar Jacó, essa maldição, digamos assim, que Deus prometeu para o Abrão, de escravidão, 400 anos, vai recair sobre Esaú. Consequentemente, sobre o primogênito dele, ele faz. E, consequentemente, sobre o primogênito do teu pai, ele faz você. Amaleque. Então, melhor você não fazer. E Amaleque não foi. Amaleque não foi, não matou Jacó. Jacó seguiu seu caminho. O povo judeu foi para o Egito. Jacó casou, 12 tribos. José, vendido, foi para o Egito. Foram escravizados. Quando os judeus saíram do Egito, o que aconteceu? Primeira coisa, Vayavô Amaleque Belachem Israel Birifidim. Vieram os amalequitas guerrear com o povo judeu em Refidim. Por quê? O que os judeus fizeram para os amalequitas? Normalmente uma guerra se dá por motivos de quê? Religião, território, dinheiro. Aqui os judeus não estavam ameaçando território nenhum. Amalequitas estavam do outro lado, estavam no deserto. O povo judeu não estava querendo dinheiro de ninguém. O que eles fizeram? Vieram os amalequitas do outro lado. Por quê? Porque existia aqui um ódio infundado, fruto de uma rejeição que a tataravó daquelas pessoas sentiu, que entrou no sangue e perpetuou por todas as gerações. Fruto de um ódio infundado, de uma rejeição. E esse, na verdade, é o principal motivo pelo qual a gente vê um antissemitismo. Foi fruto de uma rejeição. A mesma coisa com Menaché. Menaché, ele se sentiu rejeitado também pelo pai, pelo fato da mais tenra idade, ele ter essas ideias diabólicas. E essa rejeição se transformou em ódio. Ele procurou realmente deixar bravo o Deus de Israel. Nós agora acabamos de comemorar 3.333 anos de entrega da Torá no Monte Sinai. O Talmud pergunta por que o nome desse monte se chama Monte Sinai. E o Talmud responde, Sinai em hebraico vem da palavra Siná. O que é Siná em hebraico? Ódio. E o Talmud responde, no momento que Deus entregou a Torá para o povo judeu, recaiu um ódio sobre os povos do mundo. Um ódio porque se sentiram excluídos. A Torá foi dada para esses aqui, para aqueles lá não, se sentiram excluídos. E talvez
tem algum motivo. A rejeição realmente causa esse ódio. A dor da rejeição não é uma dor fácil. A dor da rejeição, nem todo mundo consegue lidar bem com ela. Pessoas, às vezes, entram em depressão. Pessoas, elas se tornam com uma baixa estima muito grande, muito pequena aos olhos. Elas têm medo de um convívio social, porque elas têm medo, novamente, de uma experiência de rejeição secundária. E, às vezes, pessoas que sofrem uma rejeição podem trabalhar, podem criar um ódio muito grande por aquela pessoa que os rejeitou. Então, o fato de povos se sentirem excluídos no Monte Sinai criou neles um ódio cíclico que permanece até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Sendo assim, gente, a gente pergunta, qual é a solução? E a resposta para isso, gente, a gente sabe. A resposta para isso é, todos precisam saber que todos são importantes para Deus. A Torá foi dada para o povo judeu como tutela, mas para ensinar a todos os povos da humanidade um caminho para servir a Deus. O judeu é o tutor, sim, ele precisa ensinar, mas todos têm um caminho para servir a Deus. Toda a humanidade é benquista e amada por Deus. Nós temos hoje quase 8 bilhões de pessoas. Se 8 bilhões de pessoas não tivessem uma parte no Deus vivo, se 8 milhões de pessoas não tivessem uma conexão com Deus, não teria um motivo para eles estarem aqui. Deus deu para todos os povos leis que eles devem cumprir e seguir. A Torá tem uma parte para todo mundo também. Dentro da Torá existem 7 leis universais. 7 leis dos filhos de Noé, que toda a humanidade precisa seguir. Existe orientação. Existe muita orientação na Torá. Os povos precisam estudar a Torá. Um povo que abraça isso, ele é amado e benquisto por Deus. Ele tem parte do mundo vindouro. Então, toda essa história de rejeição vai por água abaixo. Porque os povos são importantes. A gente vê hoje em dia cada vez mais muitos e muitos, milhares e milhares de brasileiros descobrindo isso. Massas muito grandes procurando. E a gente vê isso cada vez mais. O Rebbe, ele disse, Rebbe de Lubavitch, 1992, porção de Vayetze, 5.752. Ele fala que o mundo está pronto para a redenção, inclusive a energia negativa de Esaú, o Edomita. O cristianismo, o Esaú representa, na verdade, o cristianismo. O cristianismo que por séculos perseguiu os judeus, 15 séculos de perseguição ou mais, libelos de sangue, pogroms, inquisição, cruzadas e outros eventos religiosos. Hoje, eles estão perseguindo os judeus também, só que de uma outra maneira. Existe um fenômeno hoje em dia chamado de judeização das igrejas. Os cristãos procuram usar símbolos judaicos. Eles perseguem os judeus de outra maneira. É a estrela de Davi, é Menorá, é a Kippá, é o Talit, e muitas outras coisas. Eles fazem suas igrejas no formato de templos judaicos. Porque senão eles perdem os fiéis. É a judaização das igrejas. Eles estão buscando cada vez mais o judaísmo. É uma perseguição positiva. Já existe o conserto. E esse conserto vai levar a gente para um mundo bom, um mundo de paz, um mundo de convivência mútua, um mundo de amor, um mundo de respeito. O fim desse antissemitismo infundado. Como a gente vê no mundo cristão, já não existe mais o antissemitismo. Já está retificado a energia de Esaú. Infelizmente, a energia de Ismael ainda continua não retificada. Nós vemos hoje em dia que se despertou essa energia, esse antissemitismo por parte dos países árabes, mas nós temos certeza que bem breve isso vai mudar. Um rabino que inspirou muito o nosso movimento Bnei Noach aqui no Brasil, e alguns de vocês talvez tiveram o mérito de conhecê-lo, ele esteve aqui no Brasil 2 vezes, o rabino Boaz Kali. Ele esteve visitando o nosso movimento, esteve conosco em seminários, e ele teve uma orientação do Rebbe de Lubavitch para divulgar
as 7 leis dos filhos de Noé nos Kfarim, nas aldeias árabes. E ele começou a ir em aldeias com as 7 leis dos filhos de Noé: não matar, não roubar, respeito, convívio mútuo, não idolatrar. E eles chegavam para os sheiks, e os sheiks assinavam em nome das cidades essas declarações. Eles entravam em escolas árabes, ensinavam as 7 leis dos filhos de Noé: paz, harmonia, convívio mútuo, respeito, amor, ajuda mútua. E o Rebbe, ele pressionou muito para que ele fizesse isso. E cada vez mais, o Rebbe tinha pressa que cada vez mais o número de aldeias árabes fossem atingidas com essa mensagem das 7 leis. Hoje em dia, rabinos lá em Israel, eles fazem isso, eles mandam cartas, mandam balões para lá com as 7 leis, ou coisas desse gênero. E ele me disse, o rabino Boaz Kali, que naqueles lugares onde ele chegou, a intifada foi muito menor, foi muito mais fraca. Então, qual é a solução para a paz mundial, gente? São as 7 leis dos filhos de Noé. Quando todos entenderem que são importantes para Deus, um Deus único que criou toda a humanidade, os céus e a terra. Quando todos entenderem que eles podem servir a Deus, que eles são benquistos para Deus, que eles são importantes para Deus, aí sim a gente vai chegar no mundo de paz, no mundo de bênção. Como está escrito, como falou o profeta Sofonias, Azefor elanim safavrurah, likrob kulam beshem Hashem leovdosh shem echad. Naqueles dias eu transformarei os povos numa língua pura, para que evoquem juntos o nome do Eterno e para servir a Deus, ombro a ombro, entre parênteses com os judeus. Vamos ser um povo só, uma nação só. E como está escrito, Lo yisa goyel goyel cherev. Um povo não vai levantar mais a espada sobre outro. V'lo yisa od milchamai, não vai ter mais guerras. Porque porque a terra estará preenchida com a sabedoria divina, como as águas cobrem o mar. Então, gente, qual é a solução? Isso é uma mensagem para todos os filhos de Noé, todos aqueles que já abraçaram a fé monoteísta. Vamos divulgar cada vez mais as 7 leis. Vamos atingir os nossos vizinhos, vamos atingir nossos amigos, vamos atingir nossos parentes. Vamos explicar para eles que existe uma mensagem de Deus original, do Monte Sinai, direto para eles, que são benquistos, são amados. Eles não precisam procurar acabar com outros para poderem se sentir especiais. Todos são especiais. E assim a gente vai trazer, se Deus quiser, a paz em breve nos nossos dias. Amém, gente? Amém. Gente, foi um prazer estar com vocês. E se Deus quiser, até semana que vem.